Graça e paz, meus queridos irmãos, com muita alegria que nós vamos mais uma vez abrir a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, nela por qual nós temos todo um anelo, nós amamos a palavra do Senhor. E eu quero convidá-los então, nesse momento, a abrir no capítulo 16, lá da carta de Paulo aos Romanos. Estamos aí, irmãos, chegando ao final desta longa exposição de, não me lembro bem aqui o tempo, né? Depois os irmãos vão me ajudar aqui, mas certamente aí há cerca de um ano nós estamos expondo então capítulo a capítulo, versículo a versículo, né? Toda essa carta que sem dúvida ganha pela sua profundidade, pelos seus ensinos, também pela dificuldade dos pregadores e muitas vezes textos complicados. Mas, sobretudo, irmãos, eu chego aqui no capítulo 16 com aquele sentimento que você tem. Sabe quando a gente está lendo um livro muito bom e está chegando ali no último capítulo? Sabe quando você está vendo aquela série que você gosta e está chegando ali no último capítulo da última temporada? Isso é aquele sentimento de que queria um pouco mais. Esse é o sentimento que eu chego agora no capítulo 16, onde Paulo começa agora uma longa lista de saudação. Eu gostaria então de ler com os irmãos essa passagem, Romanos, capítulo 16, do verso 1 até o verso de número 16. Repetindo aqui para que você tranquilamente ache aí na sua Bíblia, Romanos 16, do verso 1 até o verso de número 16. Eu peço aqui a máxima atenção dos irmãos, a leitura que passo a fazer neste momento da palavra do Senhor, que diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo de que vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E a isso lhes agradeço. Não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Eustaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrino, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermas e os seus irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Irmãos, sem dúvida, um dos temas mais tratados na Escritura é a graça de Deus. Aliás, ela permeia toda a Escritura, desde Adão e Eva, desde o Antigo Testamento, e vindo então para todo o Novo Testamento. Aliás, quando nós falamos de graça, nós entendemos que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nós temos já estes versos decorados. Nós entendemos, meus irmãos, que um dos temas mais profundos e ao mesmo tempo mais transformadores da fé cristã é a graça de Deus. E através da graça nós somos salvos, e nós sabemos disso e entendemos, não pelos nossos méritos, como nós acabamos de afirmar, relembrando aqui as palavras de Paulo à igreja de Éfeso, mas
pelo amor imerecido de Deus. E essa graça, meus irmãos, ela nos salva, ela nos transforma, mas ela também nos capacita a viver da maneira que agrada ao Senhor. Às vezes a gente fala de tantas coisas aqui e você fica pensando, pastor, como eu vou viver tudo isso que eu ouço domingo após domingo? E a resposta a essa questão, a resposta a essa pergunta é a graça de Deus. Porque a graça do Senhor, ela nos capacita a vivermos para agradar ao Senhor. Por isso, irmãos, nesse capítulo 16 de Romanos aqui, nesse final que nós já vislumbramos já quase toda a carta, Paulo agora está fazendo aqui os últimos recados. Parece para nós até interessante dizer assim, pastor, mas você leu aí um monte de saudação, né? E de uns nomes difíceis, né, irmãos? Tentei aqui decorar alguns, confesso que me embaralhei em outros. Afinal de contas, são nomes que não são próprios da nossa língua ou próprios do nosso país, mas ao mesmo tempo são nomes que carregam em si um significado. É significativo aqui, nesses versos, Paulo saudar a esses irmãos, mostrando, irmãos, algo que é surpreendente para nós, mais do que uma saudação, mais do que uma só, digamos, simples despedida de uma carta. Nesse capítulo 16, Paulo menciona aqui homens, mulheres, menciona aqui judeus, gentios, pessoas que eram estimadas na sociedade, tinham poderes, cargos, pessoas de classe média alta, de poderes aquisitivos, pessoas que não tinham grandes fortunas, pobres talvez, mas isso tudo, irmãos, reflete o corpo de Cristo Jesus. Reflete aqui que nós somos uma comunidade multiforme. E eu vou usar essa palavra várias vezes durante o meu sermão de hoje. E quando eu falar essa palavra, eu queria que os irmãos entendessem que multiforme tem a ver com quem nós somos. Somos diferentes aqui. Viemos de regiões diferentes, temos criações diferentes. Muitas vezes pensamos diferentes em algumas questões relacionadas a talvez determinadas atividades, mas mesmo assim, Deus faz com que tudo isso redunde para a sua glória. Aliás, lembra que nos capítulos anteriores, Paulo tratou muito sobre isso, sobre a ideia de termos paz uns com os outros. Como ele falou sobre isso, sobre a questão de pensarmos diferentes, mas lembrarmos que nós estamos juntos, caminhando para um só alvo. Temos juntos aqui o mesmo objetivo, temos a mesma meta. Portanto, irmãos, o propósito hoje é explorar como a graça de Deus, manifestada através da igreja, abençoa a cada um. Veremos, meus irmãos, como essa graça visível, na sua multiformidade de cada membro, no serviço dedicado, nas relações de amor e cuidado mútuo, colaboram para que a graça de Deus esteja conosco. E é por isso que o tema da minha mensagem desta noite não poderia ser outro que não a graça de Deus manifestada através da igreja. Eu vou repetir para você que gosta de anotar: a graça de Deus manifestada através da igreja. E a primeira questão que eu coloco aqui, ou o primeiro ponto que eu enxergo aqui, é que a graça de Deus na multiformidade da igreja mostra que irmãos colaboram sempre com a igreja de Cristo Jesus. A graça de Deus, ela se mostra no que nós somos distintos ou diferentes. Eu fico pensando nisso, irmãos, porque quando nós olhamos toda a criação de Deus, nós vemos como Deus foi criativo. Os pássaros são de várias cores, até as próprias aves, embora talvez tenham o verde que predomina, mas os verdes em tons diferentes. Quando nós contemplamos toda a criação, nós vemos como Deus, de forma múltipla, criou esse mundo e colocou na igreja pessoas também como nós, distintas e diferentes, com criações diferentes, com lugares, que moram em lugares e casas diferentes. E nesse momento, então, Paulo mostra isso, mostra como a igreja, ela abençoa a vida uns dos outros. E para ilustrar essa questão, ele mostra ou recomenda uma senhora chamada Febe. É interessante porque quando Paulo inicia esse capítulo de saudação, ele diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe.
A gente não sabe, eu não tenho muita informação dela sobre o que ela fazia, mas o que dá a entender aqui no texto é que ela era alguém que servia a igreja de onde? De Cencreia. Cencreia era uma igreja ali na região de Corinto. Então, ela era uma serva do Senhor. E quando o texto diz aí, ele usa aquela palavra diáconos, que quer dizer aquele que serve. Não no sentido oficial, não no sentido de oficialato, mas no sentido de serviço. Então, Febe era alguém que servia a igreja. Mas ela servia a igreja, irmãos, em várias áreas. É bem possível que ela assistia aos pobres. Alguns estudiosos entendem que, assim como Lídia, que era uma vendedora de púrpura, Febe também era uma espécie de comerciante, o que para nós seria uma espécie de empresária, em que ela socorria aos necessitados com os seus recursos, os quais Paulo falou que também foi socorrido. Mas Febe, irmãos, tinha aqui uma das missões que eu diria para você, talvez mais importantes daquele tempo, daquela época. Febe, ela foi a portadora da carta aos romanos. Ela pegou esse escrito e ela levou até a igreja. Ela fez essa viagem até a igreja de Roma. Irmãos, para vocês entenderem o que eu quero dizer, Romanos é considerado por muitos a carta magna do apóstolo Paulo. Eu não quero dizer que as outras cartas não são importantes. Pelo contrário, todas o são. E é por isso que Deus as conservou para a nossa instrução e ensino. Mas a carta aos Romanos tem um toque especial aqui de Paulo. Porque nela Paulo revela a profundidade do evangelho. E sem dúvida é em Romanos que nós extraímos muitas das nossas doutrinas que são confirmadas, é claro, ao longo da Bíblia, mas que de certa forma ganham uma determinada explicação onde? Em Romanos. Romanos, então, meus irmãos, ocupa aqui, digamos, um livro central no Novo Testamento. E você imagine que aquela irmã tinha no bolso do seu casaco a carta mais importante do apóstolo Paulo. E ela tinha a função de levar esta carta até a igreja de Roma. Irmãos, sem dúvida, viajar não era uma atividade fácil. E ao que dá a entender, ela comercializava alguma coisa, então ela fazia constantemente essa viagem. É possível que ela tenha ali colaboradores, que ela tenha ali pessoas que viajavam com ela, mas ela agora tem a função de levar esta carta para lá. E quando Paulo fala dela, Paulo diz o seguinte: eu recomendo-vos a irmã Febe. E recomendação, meus irmãos, era algo extremamente importante. Por quê? Porque recomendar dá a ideia de que ela era alguém de confiança. Você, por exemplo, receberia na sua casa alguém que você não conhece? Dificilmente. Dificilmente alguém bateria na sua casa, você abriria a porta e ele falaria assim: olha, hoje eu vou dormir aqui na sua casa. O que você falaria para uma pessoa que fizesse isso? No mínimo, você chamaria o quê? De louco. Né? Você fala assim, como é que você vem aqui? E Febe, irmãos, não conhecia a igreja em Roma. Portanto, Paulo, quando dá essa recomendação, ele quer que aquela igreja faça o quê? Que aquela igreja receba aquela mulher. Nota que o texto diz: recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja, para que recebais no Senhor, como convém ao quê? Aos santos. Irmãos, eu acho isso tão interessante, e confesso que aprendo muito isso com o presbítero Abílio, que é alguém extremamente receptivo. É muito comum o presbítero Abílio receber pessoas que ele não conhece na sua casa. Aí você pergunta, como ele faz isso? Pessoas que são recomendadas pela própria igreja. Irmãos, há um tempo atrás eu tive essa alegria de receber um pastor que eu não conhecia e que estava aqui em São Paulo e precisava se hospedar. E o presbítero Abílio fez essa ponte e eu recebi na minha casa. E como foi bom poder passar ali, digamos, o final da tarde de sexta-feira e o início ali do sábado, onde nós conversamos, onde nós falamos e trocamos uma ideia sobre a palavra de Deus, e onde, pasmem, irmãos, nós fazíamos um grupo e fazíamos culto às sextas-feiras com a família da minha esposa. E ele foi, naquele momento, o pregador do culto. Olha que interessante pensar. Como nós somos abençoados através da vida dessas pessoas.
Mas sabe algo que eu também acho muito interessante? Quando eu viajo para algum lugar, e eu vou passar naquele lugar, possivelmente o domingo, o fim de semana, eu procuro a igreja mais próxima, porque eu entendo que quando a gente está de férias, a gente não está de férias de Deus, né? Então eu vou até a igreja naquela cidade. E é muito comum quando eu chego àquela igreja, eu ficar lá depois do culto conversando com as pessoas que eu nunca vi na vida. E por que isso acontece? Porque eles são os santos. E a relação, irmãos, que nós temos com os irmãos da igreja, ela é mais forte do que a relação que nós temos com os nossos parentes de sangue. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estivermos na glória com Cristo, nosso maior sentimento, nossa maior junção, não serão dos parentes de carne, mas serão dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Esse, portanto, é o laço mais forte que nós temos. O laço mais forte que nós temos é o laço do cristianismo. Então, quando Paulo recomenda a Febe, ele está dizendo, recebam ela. E como vocês devem receber ela? Como convém aos santos, que ajudeis em tudo que vos precisar. Irmãos, aquela senhora levava a carta à igreja e abençoar. Olha como nós somos abençoados aqui. Você imagina quando aquela carta fosse lida para toda aquela igreja, como aquela igreja seria abençoada. Mas ao mesmo tempo que aquela igreja estava sendo abençoada, ela também abençoaria a vida de quem? De Febe. Porque ela seria recebida possivelmente na casa de um daqueles irmãos. E nota, irmãos, a hospitalidade ou receber bem é algo tão importante que um dos atributos para se ser um líder na igreja de Cristo, um dos atributos para se ser presbítero ou diácono, qual que é? Que ele seja o quê? Hospitaleiro. Notem como isso é importante. Ou seja, aqui, irmãos, então, agora, a junção dessa multiforme graça. Febe abençoa a igreja com a carta e, ao mesmo tempo, é abençoada com o quê? Sendo recebida por aquela igreja. E quando ele diz assim, e ajudeis em tudo que ela vos precisar, muitos estudiosos entendem aqui que como ela era vendedora, ela possivelmente iria fazer negócios na cidade, então ela iria ser recomendada por quem? Pelos próprios irmãos da igreja de Roma. Irmãos, isso acontece também com a nossa igreja. Quando às vezes nós indicamos algum amigo, algum irmão aqui da igreja, para um trabalho, ou para o nosso trabalho, para a empresa que a gente trabalha, nós também abençoamos aqui uns aos outros. Portanto, as cartas, meus irmãos, como recomendação, eram coisas muito comuns e, aliás, necessárias. Porque eles não conheciam as pessoas que estavam indo e vindo. Portanto, isso protegia tanto a Febe de eventualmente ser prejudicada por alguém, quanto também a igreja de não receber alguém que não falasse em nome dos apóstolos. Portanto, meus irmãos, Febe aqui, ela era alguém que de fato tinha um coração na obra de Deus. E é muito interessante porque o Reverendo Hernandes cita no livro dele que o nome Febe significa radiante ou brilhante, que certamente refletia ali os seus antecedentes gentílicos, né, uma vez que ela não era judia, da sua transformação pela graça de Deus. E a partir desses versos, o que nós podemos aprender então com esta irmã? Irmãos, nós precisamos aprender a valorizar os dons de cada um aqui. Porque às vezes a gente acha que nós somos muito importantes, não é? A gente se acha que se nós não estivermos na igreja, a igreja fecha. Que o que eu faço é tão importante, mas é tão importante que, olha, se eu não estiver lá, nada acontece. Irmãos, valorizem os dons uns dos outros. E sempre que eu penso nisso, para mim a ilustração que melhor traz essa ideia é de uma banda, é de um conjunto musical. Porque, não sei se os irmãos têm essa percepção, mas quando os irmãos estão tocando aqui, eles precisam estar ali entrosados. Ou seja, eles precisam valorizar um ao outro. Porque tem um espaço para todos os instrumentos. Só que todos os instrumentos eles têm que estar numa mesma sintonia. Ou seja, todo mundo tem que estar no mesmo tom.
se eu não tiver ali essa sintonia, seria impossível expressarmos o louvor através da música aqui em nossa igreja. Portanto, irmãos, nós devemos valorizar uns aos outros. E é bênção saber que onde talvez eu não seja tão bom, ou não tenha muito dom ou jeito para aquilo, Deus abençoa outras pessoas que têm. Onde, talvez o meu braço não chegue, nós temos outras pessoas. E isso, então, meus irmãos, é o corpo de Cristo Jesus. Ou seja, a graça do Senhor, ela também flui através de cada um de nós, quando nós nos dispomos a abençoar a vida dos nossos irmãos com os nossos dons e talentos. E é isso que eu chamo aqui de multiformidade de dons, ou seja, são vários dons. Para quê? Para o serviço da igreja. Para quê? Para a glória do Senhor Jesus. Mas ao mesmo tempo, uma aplicação possível aqui é a ideia do serviço, mas também ligado à hospitalidade. Irmãos, receber as pessoas que vêm à igreja com o coração aberto deve ser uma marca nossa. Eu fico muito feliz quando eu visito outra igreja e sou bem recebido. Mas eu também fico muito feliz quando eu vou numa igreja e vejo que tem ali alguém que já veio aqui na nossa igreja. E ele diz, olha, eu fui na sua igreja em tal data. E ele diz, olha, eu fui muito bem recebido pelo irmão tal. Olha, eu conversei com o irmão tal, conheci o irmão tal. Ou seja, de certa forma, irmãos, olha que bênção entender que outras pessoas são bem-vindas ao nosso meio. São abraçadas. Talvez não no sentido de dar um abraço, mas são acolhidas de fato por nós. E que bênção saber que a nossa igreja tem experimentado do amor de Deus, ao mesmo tempo que tem também manifestado esse amor de uns para com os outros. E aqui, irmãos, eu preciso dizer algo que é muito importante, porque algum tempo atrás, a nossa igreja era acusada de não valorizar o trabalho feminino em nosso meio. Algum tempo atrás, numa reunião do Supremo Concílio, eu recebi um e-mail anônimo de um grupo que dizia que a nossa igreja não valorizava o trabalho das mulheres. E pelo que eu vejo, irmãos, é muito pelo contrário. Nós valorizamos, e a nossa denominação só chegou até onde chegou pelo trabalho de cada um aqui e pelo trabalho também das mulheres. Aliás, a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, que claro, lembrando que o trabalho feminino não se resume à SAF, mas a SAF é um desses expoentes. É sem dúvida uma grande bênção para a vida da nossa igreja e sempre o foi. Não é à toa que, ombreando ali com as outras sociedades, é uma das sociedades mais antigas da nossa igreja e que serve há muito tempo. Ou seja, irmãos, nós somos agraciados e abençoados pelos convívios uns dos outros e também pelas mãos das graciosas mulheres que Deus colocou na nossa igreja. E Febe certamente estava lá. Ela não ocupava, como alguns dizem, um cargo de oficial na igreja, mas era alguém que servia com todo o seu coração. Era uma mão valiosíssima no trabalho e na causa do Senhor. E a última coisa que eu queria aplicar aqui nesse primeiro ponto é um cuidado mútuo. A igreja, meus irmãos, é chamada para cuidarmos uns dos outros. Eu sempre tenho falado isso e hoje me permito aqui ser repetitivo mais uma vez. Os nossos melhores amigos devem estar na igreja. As pessoas dos quais, se você tiver algum problema, você vai ligar ou vai falar com essa pessoa, devem ser pessoas aqui da igreja. Por que isso? Porque são pessoas comprometidas com os mesmos valores que os seus. Irmãos, se você quiser ter amigos que não comungam dos mesmos valores cristãos que os seus, fatalmente você receberá conselhos que não condizem com a palavra do Senhor. E não seja inocente, irmão. Todo mundo com quem você anda, com quem você conversa, em alguma medida, ele tem uma influência na sua vida. Pode ser aquela pessoa que você conversa 1, 2 vezes lá no seu trabalho, ela exerce uma influência na sua vida. Portanto, já que você sabe disso, desde que os irmãos da igreja exerçam influência sobre a sua vida, tenha neles os seus melhores amigos. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Se hoje você passasse um problema familiar, conjugal, enfim, grave, e você precisasse conversar com alguém, para quem você ligaria? Se ao responder essa pergunta não veio nenhum nome
cristão, ou nem um nome aqui da nossa igreja, ou talvez de uma igreja irmã do qual você também tem amizade, irmãos, reveja isso, porque o cuidado mútuo é algo para nós. Para que quando a gente falte, alguém sinta falta. E para quando essa pessoa falte, nós possamos sentir falta dela. Porque todos nós na igreja somos chamados para isso. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Mas, irmãos, se no primeiro momento eu falei que a graça de Deus se manifesta na multiformidade aqui na igreja, no segundo momento eu vou dizer que a graça de Deus se manifesta também no serviço e na sua dedicação. Olha que interessante. Paulo recomenda aqui cerca de 26 nomes. Paulo cita na sua despedida aqui, na sua saudação final, 26 nomes. E na maioria desses casos, ele acrescenta alguma espécie de apreciação pessoal. Ou seja, ele fala esse nome e diz por que ele está valorizando ou por que ele está citando esse nome. Irmãos, um pastor experiente sabe o valor de tratar as pessoas, tanto pelo nome também como por que elas fazem. Porque, irmãos, a verdade é que uma igreja não é feita de uma pessoa apenas. Cristo nos chamou para vivermos a igreja. E se nós vivemos a igreja, nós dependemos uns dos outros. Ou seja, nós vivemos aqui numa relação de dependência. A Igreja Nova Canaã só completa 48 anos porque vários irmãos deram aqui a sua contribuição. Vários irmãos passaram por aqui e contribuíram financeiramente, contribuíram com o seu tempo, com a sua vida, dedicaram tempo para que essa igreja fosse estabelecida. Mas, ao mesmo tempo, nós não somos uma igreja, uma ilha, como se nós não dependêssemos de outras. Nós estamos aqui nesse bairro, irmãos, porque um dia outra igreja teve a bênção de mandar pessoas para cá, para esse bairro, que alguns anos atrás, ou melhor dizendo, 40, 50 anos atrás, era um bairro de difícil acesso, em que para se pegar um ônibus ou uma condução, eu precisava andar cerca de 1,5 km a 2 para poder chegar até aqui. E mais do que isso, os valores dos quais nós compramos esses terrenos aqui foram doados por uma missão holandesa, de irmãos que a gente nem sequer consegue pronunciar o nome e que a gente nem conhece. Dízimo de uma igreja lá da Europa contribuiu para que hoje Nova Canaã, no Capão Redondo, fosse uma igreja. Portanto, irmãos, esta lista de nomes, embora pareça assim obscura para nós, ela sem dúvida é de grande valor. Porque as saudações revelam o coração de Paulo. Paulo está aqui mostrando afeição e lembrando que ele era um apóstolo de Cristo e que ele experimentou a graça de Deus na salvação como nós, mas ele também experimentou a graça de Deus através da convivência de várias pessoas. E Paulo só pôde fazer tudo o que ele fez, porque sem dúvida em vários momentos do seu ministério, ele teve o apoio financeiro, espiritual de vários irmãos. Portanto, irmãos, esses irmãos nos dão um vislumbre de uma igreja que mostra o quão é importante estarmos juntos. O quão é importante nós crescermos como irmandade. O quanto é importante nós crescermos como corpo de Cristo Jesus. Olha que interessante, Paulo vai citar aqui vários nomes. E ele faz várias dedicações aqui importantes. Paulo destaca aqui, meus irmãos, o serviço de várias pessoas. E me permito aqui falar de algum deles. A primeira pessoa que vem aqui a partir do verso 3 é Priscila e Áquila. E olha que interessante, eles dizem, são os meus cooperadores em Cristo Jesus. Aliás, se tem alguém que a gente sabe um pouco da ficha, digamos assim, é Priscila e Áquila. Por quê? Porque Paulo os conheceu certa vez em que Paulo precisou trabalhar. E Priscila e Áquila tinham a mesma profissão do apóstolo Paulo. Eles construíam tendas. Então Paulo pôde trabalhar com eles. Mas notem, eles foram abençoados nesse sentido, mas Paulo enfatiza algo ainda maior, quando diz assim, que pela vida, por a sua vida, eles arriscaram a sua própria cabeça. Sabe o que quer dizer isso? Que eles passaram por uma tribulação tão grande que eles arriscaram a sua própria vida pelo quê? Pelo ministério, pelo apostolado de Paulo.
Ou seja, ele reconhece que não foi um serviço qualquer, mas foi um serviço tão importante que eles poderiam ter morrido para que o apóstolo Paulo pudesse fazer muitas das suas tarefas. Nota, irmãos, não foi uma pequena dedicação, não foi tirar ali talvez algum trocado que estava sobrando para que Paulo pudesse pegar um navio, mas eles investiram muito mais do que isso. Eles investiram a sua própria vida. E é diante disso que eu queria honestamente perguntar para você: o quanto você tem dado da sua vida em prol do Evangelho de Cristo Jesus? O quanto você tem contribuído? E talvez você fale, pastor, eu dou o dízimo e já está muito bom. Irmãos, Priscila e Áquila deram mais do que o dízimo. Eles deram a sua vida em prol do Evangelho. E da vida aqui, irmãos, notem, eles trabalhavam, eles tinham sua profissão. Então, o que a Bíblia está dizendo não é que a gente tem que abandonar o nosso emprego e agora a gente vai ficar aqui na igreja 24 horas. Não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando de dedicar o seu tempo para o Senhor. Porque, meus queridos, a gente dedica o nosso tempo para muita coisa. Aliás, a gente, se parar para pensar, a gente tem várias coisas das quais a gente se aplica. Você não se aplica num curso de aperfeiçoamento para você ter um trabalho melhor ou para você trabalhar de forma mais otimizada e produtiva? Você não faz um curso? Tem determinadas empresas que você tem uma gama de cursos a fazer para que você possa continuar nem para ser promovido, é para que você possa continuar a trabalhar. E tem determinados cursos que têm vencimento. Ou seja, você faz ele uma vez, depois você tem que repetir. Às vezes, anualmente, você tem que fazer determinados cursos. É uma pergunta para você. Meu irmão, a gente dedica tanto tempo nessas coisas, e eu não estou dizendo aqui que nós não precisamos fazê-lo. Você precisa sim. Mas a minha pergunta para você é o quanto você dedica da sua vida em prol de Cristo. Porque às vezes, irmãos, a gente coloca na balança e a gente acha que é demais só o fato da gente vir à escola bíblica dominical e vir ao culto à noite. Aliás, isso está cada vez mais raro. A gente já consegue observar na nossa igreja pessoas que já fazem a escolha entre a escola dominical e o culto à noite. Se eu venho na escola dominical, eu não venho no culto à noite. E se eu venho no culto à noite, eu não venho na escola dominical. Afinal de contas, para que vir 2 vezes à igreja? Se você tivesse que responder isso para Priscila e Áquila, o que você falaria para eles? Eles deram a sua vida em prol do ministério do apóstolo Paulo. E é por isso que agora ele diz, eles agradeço não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Sabe por que ele diz todas as igrejas? Porque através do ministério de Paulo, muitas igrejas foram edificadas. Sabe o que isso quer dizer? Que se Paulo tivesse morrido e Priscila e Áquila não tivessem arriscado a sua própria vida, é claro que isso tudo está dentro do plano de Deus, mas nós não teríamos, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos. Nós não teríamos as cartas da prisão. Você imagina isso? Ou seja, nós não teríamos a base de muitas coisas das quais nós entendemos e cremos até hoje. Olha, meus irmãos, a importância disso. Mas na sequência, ele vai falar de outras pessoas que também participaram e que também foram agraciadas com seus nomes aqui. Quando ele diz saudar igualmente a igreja que se reúne na casa deles, mais do que isso, eles tinham uma igreja na casa deles. Eles tinham um pequeno grupo na casa deles. Eles abriram as suas portas para receber o evangelho de Cristo Jesus. Mais do que para receber, eles abriram suas portas para anunciar o evangelho de Cristo. Nota, irmãos, era um casal que se desprendeu para servir ao Senhor. Mas, continuando aqui, ele diz ainda, saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo, o que dá a entender no texto, e ele diz que possivelmente ele foi um dos primeiros convertidos daquela região. Quando diz primícia tem a ver com primeiro, ou seja, foi um dos primeiros que recebeu o evangelho. Irmãos, quando você é pioneiro numa coisa, você sofre mais do que todos os outros. Sabe o que eu quero dizer? Que
primeiro sempre sofre mais. Se você vem de uma família que não era cristã e passou a ser, e você foi o primeiro da sua casa a vir, certamente você entende do que eu estou dizendo. Porque possivelmente você sofreu com piadinhas, sofreu muitas vezes com uma determinada perseguição velada. Quando nós fazemos isso, nós sofremos. E se ele foi um dos primeiros, ele foi um dos primeiros a entender o evangelho e a ter a sua vida mudada e a deixar coisas que não serviam a Deus. E isso, sim, sem dúvida, foi extremamente difícil. Mas nota que o texto caminha aqui, ele vai dizer, saudai também Maria, que muito trabalhou por vós. A gente não tem muita informação sobre quem seria Maria, até porque Maria era um nome muito comum aquele tempo. Mas alguém que Paulo cita. Saudai também Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Paulo também cita esses seus dois companheiros, alguns dizem até que possivelmente sejam pessoas notáveis, e um casal que era extremamente importante não só para o apóstolo Paulo, mas para todos os apóstolos. Notem que no texto ele vai dizer que também estavam em Cristo antes de mim, e também eles eram notáveis entre os apóstolos. Saudai também Dileto, Urbano, meus cooperadores. E a gente acaba não sabendo muito dessas pessoas. Mas tem uma outra que eu quero colocar aqui, que o texto também nos diz, alguns nomes complicados, que é o do verso 13, saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Os estudiosos têm em comum de que possivelmente Rufo, ele é parente de Simão. Vocês perguntam para mim, mas que Simão é esse? É aquele sirineu que levou a cruz de Cristo. Possivelmente, então, ele se converte após ter levado a cruz de Cristo. E vocês imaginam o que é poder alguém dizer, olha, eu tive com o Salvador nos seus últimos momentos. Eu levei a cruz na qual ele foi crucificado. Portanto, irmãos, nós estamos falando de pessoas que deram sua parte como contribuição para a obra de Deus. E talvez esse texto tenha sido muito bem colocado, né, pela graça de Deus, lógico, não planejei isso, mas nós estamos passando e passamos recentemente pelas eleições das nossas sociedades internas. E no nosso coração sempre vem aquele medo. E se eu for eleito, o que eu vou fazer? Aliás, era muito comum que as pessoas declinassem, dizendo, olha, eu não sei se eu tenho competência, eu não sei se eu vou ter tempo. A gente sempre tem várias coisas e várias questões que, eu não julgo aqui a validade ou não, mas irmãos, tem que haver da nossa parte. Isso quem fala é a palavra de Deus. Despreendimento para as coisas de Cristo. A gente se dedica tanto para tantas coisas, meus irmãos. E a gente faz tudo tão bem. Eu vejo e com alegria, eu sei de irmãos que trabalham nas suas empresas e fazem isso de maneira tão boa e tão bonita, são promovidos. E como eu fico feliz em saber que tem irmãos nossos que são promovidos em cargos maiores, com mais responsabilidade. Fico feliz em saber isso. Mas esse também, irmão, deve ser o nosso desejo aqui na Igreja de Cristo Jesus. Nós passamos aí quase que os últimos 2 anos falando sobre evangelismo e discipulado. E por que isso, irmãos? Porque é o nosso dever. Estar uns com os outros, falar do amor de Cristo é o nosso dever, essa é a grande comissão. Quando nós vemos Mateus 28 dizer sobre ensinando-vos a guardar tudo que vos tenho ordenado, nós temos ali um mandamento direto para que a gente ame tanto as outras pessoas a ponto de pregar o evangelho e assisti-la naquilo que elas necessitam, naquilo que elas precisam. Irmãos, eu sei que eu tenho a minha responsabilidade aqui como líder espiritual da igreja, mas essa é uma responsabilidade compartilhada. A igreja, todos nós somos a igreja e todos nós temos a obrigação de engrandecimento da obra do Senhor. Nós somos chamados para chamar a outros. Nós somos evangelizados para evangelizar a outros. Nós somos discipulados para discipular a outros. E aqui agora, então, irmãos, eu entro no meu terceiro e último ponto. Quando a graça de Deus, ela também se manifesta nas relações de comunhão. Os crentes, meus irmãos, devem ser zelosos dos serviços, mesmo aqueles que a gente não conhece.
Na família de Deus, meus irmãos, há muitos heróis anônimos. Há homens cujos nomes a gente nunca vai saber. A gente talvez nunca saiba de muitos desses nomes que estão aqui, ou talvez você já ouviu falar de história de crentes que foram mortos numa arena, que a gente nunca vai saber o nome deles. São os anônimos da igreja. E por mais que nós tenhamos pessoas que ao longo dos séculos ficaram conhecidos por escrever, como Calvino, por Lutero, da Reforma, e vários outros nomes que nós poderíamos citar aqui, a verdade é que a igreja cristã, ela é feita através de pessoas dos quais nós não sabemos o nome, os anônimos da igreja. E quando Paulo saúda esse monte de irmãos, ele está dizendo o seguinte: olha, irmãos, como essa relação de comunhão deve ser entre nós. Irmãos, nós temos que estar então aqui encorajados a servir com zelo, mesmo que as pessoas dos quais nós não conhecemos. Muitos santos realizam grandes feitos, mas talvez sem um reconhecimento público. E a gente tem que pensar que talvez as pessoas não saibam, o nosso nome não saia no boletim, mas Deus vê e Deus sabe dos nossos atos de serviço. Irmãos, isso para mim é tão impactante, porque quando Jesus, certa vez, acompanhava as pessoas que vinham dando oferta, ele acompanhou uma senhora que deu uma pequena moeda. E segundo o que o texto diz, era algo que um valor muito baixo. Seriam para nós alguns centavos. Mas quando Deus olhou para aquela mulher, quando Jesus olhou para aquela mulher e disse, olha, ela deu muito mais do que todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque todo mundo trazia ali o que sobrava. Porque pensa comigo, se você tem um bom salário e se você tem um dinheiro que sobra, dar o dízimo ou ofertar é algo para você, de certa forma, tranquilo. Mas quando você tem o dinheiro contado para as coisas e você vai fazer isso, é um ato de extrema fé e de confiança em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, Deus nos chama aqui não para contribuir além, não para irmos aquém, mas para darmos o melhor que nós podemos. Portanto, irmãos, nós vemos nessa relação a comunhão. E é tanto que Paulo vai terminando aqui o texto, e ele vai dizer o seguinte: saudai uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ele está falando aqui da importância do amor fraternal. Para quem não sabe, a palavra ósculo, que obviamente a gente não usa muito, digamos, no nosso dia a dia, mas ósculo quer dizer beijo. Era muito comum as pessoas se cumprimentarem assim naquele momento. Aliás, quando Jesus é traído por Judas, ele vem com um ato de beijar Jesus, que era um ato extremamente mostrava extremamente a ideia de alguém que era amigo do outro. Por isso que quando Jesus repreende, ele diz assim, com um beijo me traz, quer dizer, com uma atitude de amigo, você vai fazer algo do meu pior inimigo. E é interessante como a Bíblia diz que, de fato, nós devemos ser sinceros nas nossas afeições. Hoje, na nossa cultura, a gente não tem, talvez, a ideia do ósculo santo. Mas a gente tem algo que eu acho muito santo também, que é o nosso aperto de mão e o nosso abraço. Nós devemos fazer isso, irmãos, sem fingimento. E é o que Paulo nos recomenda assim, quando ele diz, saudai a todos, ele está dizendo assim, olha para as pessoas, saude as pessoas com amor. E sempre que eu penso isso, eu tenho que ir além do que da forma. Porque, de certa forma, cada sociedade ou cada um tem a sua forma de fazer isso. Isso varia até, inclusive, entre famílias. Famílias fazem de um jeito, outras fazem de outro. Mas na igreja, nós devemos pensar que, seja de forma distinta, mas devemos fazer isso, irmãos, com amor e com afinco. Dizendo de coração uns para com os outros o quanto nós o amamos. E quanto você é importante na minha vida, e quanto você é importante na igreja de Cristo Jesus. Irmãos, você já parou para pensar que Cristo não precisava de nós? Jesus podia, de uma hora para outra, num estalar de dedos, anunciar o evangelho, mas ele, pela graça, ele resolveu usar eu e você. Instrumentos que às vezes não dão notas assim tão afinadinhas. Pessoas que não são assim muito tratáveis em alguns momentos. Aliás, em alguns momentos até não muito bem-humoradas. Mas Deus resolve, pela sua graça, nos chamar para também sermos agraciadores, desculpa aqui a minha palavra, mas essa expressão,
para outras pessoas. Por isso que quando eu falei que o tema da minha mensagem é como a graça de Deus chega através dos outros, através da vida dos crentes. Como, irmãos, nós fomos abençoados através da vida de uns pelos outros. E eu concluo então aqui a minha palavra dizendo o seguinte: considerem, meus irmãos, a graça de Deus na multiformidade da igreja. Nós somos chamados e as nossas diferenças não devem ser para nós motivos de briga, mas de alegria. Porque o que eu não faço bem, ou aquele que não é meu dom, um outro faz. E quando nós nos reunimos aqui, nós somos o corpo de Cristo Jesus, com funções diferentes, às vezes pensando diferentes, mas olhando para um trabalho em comum. Segunda questão, nós vemos como a graça de Deus na dedicação dos serviços. Irmãos, Paulo mencionou 26 nomes. Pessoas como Maria, Trifena e Trifosa, apesar dos nomes estranhos para nós, mas que de alguma forma têm o seu trabalho aqui valorizado e reconhecido. E qual é a fonte desse reconhecimento? O serviço à igreja de Cristo Jesus. E por fim, meus irmãos, nós exploramos como a graça de Deus se mantém na nossa relação pessoal, num cumprimento sincero que demonstra amor. Portanto, irmãos, nós saímos aqui hoje desafiados. E sabe qual é o meu desafio para você? Eu desafio você a refletir sobre os canais de graça de Deus. E a minha pergunta para você é muito simples, fácil, rápida. Você é um canal de graça dentro da igreja de Cristo Jesus? Você é alguém que foi agraciado e transmite essa graça através do seu relacionamento às outras pessoas? Esse é o desafio, irmãos. Sermos bênção na vida de uns para com os outros. Para que o mundo veja isso e notem que nós somos de Cristo. E se nós somos de Cristo, nós amamos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E que Deus nos abençoe.